Pois é, pessoal, a gente está aqui com o médico Ranier Pérez. Ele é médico que veio para o Brasil dentro do projeto, né, do programa Mais Médicos. O programa acabou e alguns médicos resolveram permanecer no Brasil. Ele é um deles. Ele está na Serra do Navio. Eu vou chamar de Dr. Ranier. Tudo bem? Tudo bem, sem problema. Olha só, pessoal, o Dr. Ranier, ele não só ficou aqui, como já tem filhos aqui que nasceram no Amapá, é isso? Sim, isso. Já tem 8 meses, meu filho. E por que desistiu de voltar para a ilha de Cuba? Bom, é muitas coisas. O primeiro que já, eu tinha minha família, comecei a ter minha família. Lá em meu país só tenho meu pai, minha mãe, a família normal. Mas aqui já comecei a ter uma relação. Minha mulher ficou grávida e nesse tempo de gravidez foi que fechou o programa Mais Médico. Eu fiquei mais aqui, não por as promessas que deram de continuar a trabalhar como médico, senão de continuar com minha família e seguir melhorando, porque lá no meu país você é médico, mas não tem essa quantidade de coisas que você tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil é um governo diferente, muito diferente da lá. Aqui um governo, vamos falar assim, um capitalista. Capitalista, se você trabalha, você melhora. Mas lá em meu país, que é um governo socialista, você trabalha e fica no mesmo lugar. Bom, pelo fato de você ter desistido de voltar para Cuba, você está passível, é possível sofrer alguma sanção, alguma punição do governo cubano? Bom, a primeira sanção que faz o governo cubano é que você não pode voltar por 8 anos. Isso é uma sanção. Mas lá não, lá minha família fica tranquila, eles não falam mais nada com eles. Mas a sanção mais grande é essa, que você não pode olhar a sua família por 8 anos. Isso é uma coisa ruim, mas é necessário você ficar aqui no Brasil para continuar melhorando. Bom, e estava me falando também, um pouco antes, pessoal, que tem uma dupla punição. 8 anos sem poder voltar lá, sem poder conviver com seus familiares. Só que tem uma outra questão. Se um cidadão cubano fica 2 anos sem estar no seu país, ele perde a cidadania? Perde a nacionalidade também. Ou seja, é um convite realmente a não voltar. E com hoje os recursos que a gente tem de comunicação, WhatsApp, internet, você consegue falar com seus familiares? Isso, a internet lá em meu país é muito fechada. Não é igual que aqui a internet que você procura o que você quiser e você acha o que você quiser. Lá não. Lá a internet é muito fechado, é muito ruim, é muito difícil. Você falar, por exemplo, uma videochamada com seu familiar é muito difícil. Mas você escrevendo, pode ser por WhatsApp, por o Messenger, o Face, você pode falar com seu familiar. Bom, e agora que você mora no Brasil, você não está podendo exercer a sua profissão, você não pode exercer medicina. Não posso. Para eu começar a fazer minha profissão, tenho que fazer a revalida. Então, o que acontece? Que a última revalida aqui no Brasil foi em 2017. E nós, por agora, não temos como revalidar nem como trabalhar com médicos cubanos. Tá? É verdade que aqui no Brasil precisa muito de médicos. Aqui na mesma Serra do Navio, tanto na mineria ou aqui na poblação, precisam de médicos. Depois de que já fecharam o programa Mais Médico, muitas pessoas chegavam aqui à minha casa para eu fazer um atendimento. O único que eu podia fazer é tipo uma consulta e falaram que tipo de remédio eles podiam comprar na farmácia, porque eu com meu carimbo eu não podia prescrever nenhuma receita. E como que você está conseguindo sobreviver? Você trabalha como aqui? Bom, depois que fecharam o programa Mais Médico, eu comecei a trabalhar uma academia aqui na mesma Serra do Navio. Fiquei, eu acho que foram 1 ou 2 meses
Já depois troquei para trabalhar e agora eu estou trabalhando desde vigilante na mesma Secretaria de Saúde como eu trabalhava como médico. Nossa, que impressionante, né? E você já disse que já foi procurado aqui, né, pelas pessoas pedindo algum tipo de ajuda, de Ainda orientação. E imagino, ter estudado medicina era seu sonho, né? Meu sonho. Ainda é. Poder exercer. Essa é minha profissão. Ainda é. Não sei, pode ser, não sei em que tempo. Mas eu gostaria de continuar fazendo. É o que eu gosto. Legalmente, como é que está a sua situação no Brasil hoje? Legalmente, bom, a maioria dos médicos casaram, outros fizeram outras coisas para ficar. Não, eu fui à Polícia Federal e fiz um protocolo. O protocolo é como um tipo, um asilo. Asilo aqui, e até agora eu posso ficar aqui um ano com esse protocolo. Um ano legal. Agora com meu filho, se posso pedir a naturalidade aqui no Brasil. E assim se posso ficar como um brasileiro mais. E agora vive esse dilema, um drama de ter a possibilidade de exercer a sua profissão. A gente queria emprestar ao senhor a nossa solidariedade, nosso apoio e tomara que com o nosso produto jornalístico possa alcançar aí alguma autoridade, enfim. O problema não é só seu, tem outros colegas seus, né? Todos cubanos, todos ficaram mais de 2.000 médicos cubanos aqui no Brasil, todos estamos na mesma situação. Uhum. Muitos trabalham, outros trabalham em farmácia, trabalham em diferentes trabalhos, mas como médico não podem trabalhar como médico. E o senhor estava falando no começo dessa matéria sobre o modelo, né, capitalista, modelo de você usufruir. O socialista. Você podia esclarecer, afinal de contas, na época do programa Mais Médicos, daquilo que o governo brasileiro pagava efetivamente por cada profissional, quanto efetivamente ficava com o profissional médico e quanto ia para o governo de Cuba? O salário normal, eu acho, era R$11.200. R$1.200? 11.000. 11.200. 11.200 reais. Agora, desses 11.200 reais, um 75% ficava com o nosso governo. Só um 25% era para nós. Então, esse 75%, nosso governo fala que isso lá é para a educação, a saúde, porque lá a educação e saúde, tudo é gratuito lá. Essa parte é gratuita. Então, eles falam que com esse dinheiro era para fixar o hospital, fixar a escola. E o único jeito de você sair de lá de Cuba é fazendo esse contrato. Assinando esse contrato. Se você não assinava, de que você iba... Eles falam doar, mas é obrigatório. Dar esses 75% para o governo, você não sai. Além do Brasil, tinha outros países que usavam mão de obra de médicos cubanos com esse modelo? Aqui tem médico de Bolívia, tem de Paraguai, mas aí se dá o dinheiro tudo é para ele. Não é igual, não é a mesma situação com o governo cubano. Uhum. Eles sim tinham um contrato com nós, mas para os médicos sim, era direto o dinheiro para eles. Uhum. O governo brasileiro dava dinheiro não para nós, era direto para o governo cubano. Então esse governo cubano dava para nós um 25%. Uma outra questão que na internet virou meme. Você conhece memes? Não. Memes é quando vira piada, brincadeira sim, na isso, internet. sim. Mas muitas se falavam quando os médicos cubanos vinham para o Brasil sobre as dificuldades de idioma, né? Entender, e aqui no Amapá, aqui na Amazônia, nós temos uma linguagem ainda mais característica. Isso lhe rendeu algum problema de comunicação? Bom, os primeiros meses foram muito ruins. Foram muito ruins porque, por exemplo, lá em Cuba se fala só espanhol e se estuda só um pouquinho de inglês. Você de português você não conhece nada. Quando eu estava trabalhando como médico lá pegaram noções de médico para começar a trabalhar aqui em Brasil. Lá foram médicos e o professores brasileiros.
a dar aulas para nós. Mas só foram 20 dias. Pela manhã você dava medicina em português e pela tarde você dava português. E assim eram 20 dias. Afinal você fazia uma prova. Uma prática, uma oral. Se você aprovava, você pôde vir para aqui para o Brasil. Se não aprovava, você ia ficar lá em Cuba. Isso foi em outubro de 2016. Em outubro de 2016. Me chamaram em 2017, 4 meses depois. Eu não lembrava quase nada de português. Chegamos aqui, eu cheguei aqui a Brasília, foi em fevereiro de 2017. Ficamos 15 dias em um hotel, mais que todos éramos cubanos. Então, como todos éramos cubanos, ninguém precisava falar português. A los 15 dias, no último dia, pegaram um documento com seu nome e onde você ia trabalhar. Aí foi quando eu conheci que ia trabalhar aqui na Serra. Quando chego aqui na Serra, muitos médicos ficaram com sorte, porque foram onde tinha outros médicos cubanos e eles se ajudavam, como eu que tinha que fazer, o que não tinha que fazer. Mas quando eu cheguei aqui, era eu sozinho. Eu morei aqui em Taboada, eu morei 2 meses, mas esses foram 2 meses muito ruins. Quase sem entender o que falavam o pessoal, mas era todas as noites. Eu tinha que estudava tanto medicina em português e o português. E assim foi melhorando, até que já pouco a pouco o pessoal me entende um pouco mais. Ok, Ranier, a gente agradece a sua deferência, a sua confiança de conversar com a gente, abrir a sua intimidade, não deixa de ser. E eu queria terminar essa conversa de uma maneira talvez mais altruísta, né? Tirando os problemas da política do seu país, eu imagino que, como a gente viu, uma constatação de que você dificilmente retorna para o seu país. Então, eu queria que você falasse que Cuba é essa, se a gente puder tirar os problemas políticos, que país é esse, que motivos boas lembranças você tem, além dos laços familiares com a ilha caribenha? Boa lembrança, lá eu gosto do meu país. É verdade que o governo tem muitas coisas ruins, mas a população cubana é muito boa. Se eles precisam de ajuda, todos se ajudam entre todos. Mas, como falei, a educação, a saúde, tudo isso é gratuito e é uma melhoria. Mas o problema lá é a economia. A economia, como não tem desenvolvimento, fica estancada, fica igual. Mas a lembrança lá como falei, você me estava falando, a família, os amigos que uno deixa lá, os colegas de estudo, de trabalho. Essas coisas uno fica muito ruim e uno começa a só pensar pela noite. E a ocasião que uno fica sozinho e é ruim. É ruim, mas bom. Uno já fez essa decisão de ficar aqui no Brasil, de ter uma família, outros não, só de trabalhar. E a maioria dos que ficamos, a maioria não, eu posso falar por todos os médicos cubanos que ficaram aqui no Brasil, ficaram só para melhorar a situação de vida que uno tem. Javier, obrigado, boa sorte. Pessoal, você que ficou com a gente, acompanha nossas redes sociais e também o nosso portal conexãobrasilia.com. A gente se vê até qualquer hora.